Noite escura. Sinto medo. Um frio intenso. Nó na garganta. Quero ir ao banheiro. Mas se eu descobrir a cabeça, ele vai me agarrar. Há um homem vestido de branco atrás da porta. Tudo começou quando eu ainda era criança. Tinha 6 anos de idade. Dormia sempre com a cabeça coberta. Todas as noites, o homem escondia-se atrás da porta do meu quarto. Nunca conseguia dormir. Sentia muito medo dele se apoderar de mim. Suava, tremia. Esperava minha mãe acordar para que eu pudesse correr. Assim que ela acendesse a luz do corredor, minha mãe sempre se levantava cedo. Muitas vezes, minha mãe me mandava de volta para a cama, mas eu já não voltava. Não tinha coragem. Desta forma, passava mais uma noite, sem descanso. Eu era uma criança de várias personalidades. É muito importante que os pais prestem sempre muita atenção às crianças, principalmente quando elas estão falando sozinhas, e dizem que tem um amigo imaginário. Eu, desde criança, mudava de personalidade. Às vezes, sem razão aparente, sentia-me triste, sem saber o motivo. Vivia sempre com medo de a noite chegar e ter que ir para a cama. E dessa forma, fui crescendo. Em uma certa noite de verão, muito quente, eu transpirava muito. Eu, com a cabeça coberta, com um lençol, tentava bem devagar descobrir a cabeça. Mas logo me veio a imagem do tal homem que tentava se aproximar de mim. A essa altura, já estava com 12 anos de idade. Nessa mesma noite, eu decidi que teria de ir ao banheiro. Estava realmente muito calor. Descobri minha cabeça e o vi se aproximar de mim. O homem, desta vez, estava todo vestido de preto. Ele sentou-se em minha cama e disse-me: Eu sou o teu anjo da guarda. Se fizeres tudo o que eu te disser, terás sucesso, dinheiro, fama e tudo o que quiseres. Eu respondi: sim. Levantei-me ainda trêmula e fui ao banheiro. A partir daquele momento, não tive mais medo dele. Tudo começou a mudar em mim a partir do dia seguinte ao pacto com ele. Naquele momento, eu não sabia que se tratava de um pacto, porém, o certo é que eu fiz. Como era verão e estávamos de férias escolares, minha mãe me deixou ir a um parque chamado Muxitu. Ao chegar, encontrei alguns colegas que estudavam na mesma escola que eu. Perguntei-lhes o que faziam ali. Uma delas me respondeu: Vem, Fátima, vamos fumar um charro. Sem saber do que se tratava, aquela expressão, perguntei-lhes o que era aquilo. Ao que elas disseram: Vem, você vai ver como vai se sentir bem. Experimenta. Este foi o começo do meu caminho com as drogas. Aos 12 anos, fumei ópio. Sentia-me toda adormecida. A partir desse dia, o meu modo de vestir, falar e de ser começou a mudar radicalmente. Na rua, eu era uma pessoa, mas em casa era outra, sempre vendo o tal anjo e ele, constantemente, perto de mim. Eu e o anjo conversávamos muito. A princípio, quem me ouvisse pensava que eu tinha um suposto amigo imaginário. Ele me disse o seu nome, Pailaki. Estávamos no ano de 1972. Não posso dizer que era a melhor aluna da escola, mas em uma disciplina em particular, eu era mesmo a melhor. Educação física, mais precisamente, ginástica. Excedia a expectativa dos professores. Ganhava todas as provas a que era submetida, e o anjo sempre comigo. Fui conhecendo novas drogas, marihuana, haxixe, LSD e etc. Falarei acerca das drogas nos capítulos à frente. Neste percurso, tive várias experiências e acreditava realmente que ele era meu anjo da guarda. Aos 16 anos, subi ao palco para realizar um espetáculo com um cantor conhecido. Conheci pessoas importantes. Quando alguém me desafiava dizendo: "Ah, você não vai conseguir", respondi eles com convicção: "Vai ver se não vou". Bastava eu querer.
E o anjo me dizia: Você vai ter. E de fato, eu o tinha, porque ele fazia acontecer. Tornei-me uma pessoa extravagante, diziam as pessoas. Era muito altiva e arrogante, mas ao mesmo tempo conseguia mudar facilmente, quando me convinha. Tinha 2 amigas e vizinhas de infância, que frequentavam minha casa desde criança. Elas sabiam da existência do Pilak e me pediam para lhe perguntar coisas. Elas não ouviam, mas sentiam a presença dele e viam objetos se mexendo várias vezes. Hoje acredito que ele as usava. Essas minhas amigas tiveram um fim muito triste no decorrer de suas vidas. Uma foi prostituta e a outra se viciou profundamente na heroína. O anjo da guarda disse-me que eu seria muito rica e que só casaria com o homem que ele me dissesse. E assim aconteceu. Em 1982, casei-me, embora contra a vontade dos meus pais e para espanto de todos que me conheciam. Não sei como me apaixonei. A essa altura, estudava à noite no Pragal. Foi uma paixão doentia. Fiquei loucamente apaixonada de um ano para o outro. Uma coisa esquisita. É que eu conhecia e não gostava dele, mas de repente me apaixonei. Até uma colega, que sabia da minha irritação por ele, disse-me: Puxa, Fátima, você não o suportava, mas ficou assim, tão caída por ele. Hoje entendo que foi o anjo. O meu marido era de uma família muito rica. Meu casamento foi uma grande festa. O anjo comandou tudo. Até meu vestido de noiva foi escolhido por ele. O anjo já tinha se apoderado de minha vida, mas eu não sabia. No dia do meu casamento, lembro-me perfeitamente que fui para o quarto de minha mãe e me ajoelhei. Chorei muito. Minha mãe entrou no quarto e me perguntou o que estava acontecendo. Eu respondi que sentia uma tristeza e nem sabia o motivo. Nesse momento, lembro-me de ter visto o tal anjo olhando para mim, sorrindo, mas eu não entendia. Ao início, tudo parecia um mar de rosas. Parecia uma mulher feliz e com um casamento perfeito. Meu casamento era invejado por muitos, mas meu dia a dia era tudo uma mentira. Dentro de mim existia um vazio, uma tristeza, uma dor, uma alegria fingida. 1 ano depois, fiquei grávida. Foi uma gravidez planejada, mas ao engravidar, começaram a surgir problemas que eu não conseguia entender. Meu marido começou a ficar mais distante e o anjo cada vez mais próximo. Eu era uma mulher independente, formada em educação física, mas era muito teimosa. Insistia em trabalhar, mesmo estando com a barriga já grande. Por outro lado, meu marido insistia em ficar em casa. A essa altura, o tal anjo começou a se deitar em nossa cama conosco. Eu comecei a ficar com medo dele, a ponto de que muitas vezes repudiava meu marido, porque o tal anjo estava lá, no meio de nós. O meu marido pensava que as coisas que eu falava era para ele. Desta forma, tornava-se agressivo comigo. Muitas vezes, sentia uma mão acariciar minha barriga. Pensava que era meu marido. Mas, quando abria os olhos e via que era o tal anjo, eu gritava. O anjo me dizia: Fátima, você vai ser muito rica, mas veja que tem um preço a pagar.